Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tech Mahindra rolando, temos aqui Hikaru Nakamura contra Magnus Carlsen, meus amigos, aquela rivalidade, né, que nunca existiu no xadrez, mas que poderia ter sido, né, porque o Hikaru Nakamura é um grande jogador, mas nunca foi um rival para o Magnus Carlsen, né, mas quem sabe nessa partida, vamos ver, e aqui também teremos Maxime Vachier-Lagrave contra Nishikori e também Gujarati contra Nodirbek Abdusattorov. E hoje acho que a gente tem bastante partida legal aqui também. A Svidler contra Mamediarov, o lenhador. Muita coisa bacana. Começando então com a partida do Naka, que abriu aqui com a abertura Larsen. Foi para essas aberturas nada ambiciosas, como faria Magnus Carlsen, né? Bom, aqui eles vão para o desenvolvimento. Padrãozinho, bispo... Não, aqui não é padrãozinho não. Aqui já vamos ver o que o Nakamura aprontou. Olha só, de novo. Nakamura jogou peão-dama. Carlsen coletou madeira e aqui cavalo em F3 foi jogado pelo Hikaru Nakamura, uma bela provocação. Claro, o peão tá cravado, né? Então já começa a ter uma confusãozinha aqui, mas o Carlsen vai tentar tirar algum proveito disso. Joga com bispo cheque. E agora o cavalo de B cobre aqui em D2. E o Carlsen segue com o lance cavalo em F6. Seria possível tomar aqui em F3. Meus amigos, o computador gosta de tudo, né? E aqui então sacrifica a torre para capturar aqui em D2. E os computadores dizem que essa posição é muito boa para as pretas, né? Mas não é muito estilo do Carlsen jogar isso, né? Por isso o Magnus Carlsen segue desenvolvendo. Ele fala, sai pra lá com essas picaretagens. E aqui cavalo recupera a peça e o Magnus Carlsen segue centralizando o cavalo aqui na casa de E4. Uma provocação, né? Um lance que é uma provocação. A confusão, né? Porque você pode ter um ataque descoberto aqui, mas está tendo um ataque para cá, né? Então já começou a confusão. Por isso o Naka joga sólido aqui. Cavalo em F3, os cavalos se protegem. Torre atacada. E aqui, roque. O Rafa não pode. Volta, não pode. Ele tá com a torre atacada e fez o roque. Não tem problema. O que não pode é o rei tá em xeque, ou o rei passar por alguma casa atacada, ou terminar uma casa atacada. Mas a torre não tem nada a ver com essa história. O roque é um lance de rei, tá bom? Então, roque foi jogado. E aqui dama C1 jogado pelo Naka. Muito que bem. D5 centraliza. Aqui C3, bispo atacado, volta. C4 ataca o peão central. Temos trocas, mais trocas. E bispo B4 ganhou a dama. Calma, não é bem assim, bispo C3 cobre, e aqui então temos... Foi legal que o Carlsen jogou aqui, ó, vale mencionar isso aqui, né, passei um pouco rápido. Mas, Rafa, você vai voltar a partida inteira aqui para falar do G6? Isso, vou voltar a partida inteira e já volto lá. Para falar que aqui você pensa que ele vai fazer o fianqueto, só que não, né? Depois aqui dessa confusão aqui, ele jogou com o bispo aqui mesmo, né? Então foi legal. Agora volta lá, Rafa, tá bom, tava aqui, ó. Pronto, foram para essas trocas todas aqui, tá bom? Eu tava mais ainda pra frente, eu voltei a partida toda, literalmente. Nunca mais faça isso, Rafa, tá bom. E aqui, então, depois de dama toma, bispo toma, e o Magnus Carlsen segue com bispo G4, ameaçando danificar a estrutura de peões aqui do Naka. A3 questiona o bispo, por enquanto o bispo estava protegido, e agora então temos trocas e cavalo em A5 atacando o bispo, já estamos quase indo para um finalzinho aqui, né? Cavalo em E5, ataca, defende, cavalo cheque foi jogado e depois de peão toma, lance corajoso aqui do Hikaru, bispo em F5 pelo Magnus Carlsen. Temos agora esse finalzinho, o cavalo é expulso, as torres vêm para o jogo, a luta aqui pela coluna aberta, Magnus Carlsen tem uma maioria de 3 contra 2, Hikaru Nakamura tem uma maioria de 4 contra 3 na ala do rei, vão avançando os dois jogadores, Magnus tenta quebrar a estrutura de peões de Hikaru Nakamura, parte para as trocas, protege aí, traz as peças para proteger o seu rei e tenta estourar tudo agora com o lance H4. Hikaru Nakamura não permite e, portanto, agora a gente cai numa posição onde nenhum dos dois lados consegue progredir, né? Ataca aqui, ataca lá, rei pra cá, cavalo vai, bispo volta, peão avança, rei pra cá e vai pra lá. E aqui, portanto, temos o empate, meus amigos. Um daqueles famosos boring draw, né? Eu não sei se foi tão boring, não. A partida foi legal, mas foi um draw daqueles tipo, ninguém errou nada, ninguém cometeu, né? Ninguém espirrou, ninguém olhou pro lado, ninguém nada. Então aqui realmente um duelo muito difícil, com certeza. Claro que na maioria das vezes o Magnus Carlsen no longo prazo tem um score muito melhor que o Hikaru Nakamura, mas jogando de negras, tudo mal, o Hikaru, né, conseguiu aí esse empate. Vamos dar uma olhada nas acrobacias MVL contra a Nishikori, não é isso?
A bandeira aqui, basta você girar 90 graus aqui, ó. Você pega essa bandeira aqui, gira 90 graus para a esquerda, ó, vira a bandeira da Holanda. Então a bandeira da França e da Holanda foi mais foi assim que aconteceu, né? Eles pegaram a bandeira, puseram ao contrário e dobrou a bandeira, né? Deitou a bandeira e pronto. E4 foi jogado, essa é a história da bandeira, né? E4 foi jogado pelo MVL. E6, nunca jogue a defesa francesa contra um francês. Você vai aguçar os instintos, vai despertar os instintos mais primitivos daquele jogador. Agora, o MVL vai com sangue nos olhos, né? Eu acho que então ele deveria ter jogado o peão dama e permitir jogar também a defesa holandesa. Então o Lagrave fez a provocação e o Guiri aceitou. Aqui D4 foi jogado, D5, os cavalos são desenvolvidos, bispo G5. Peão toma, cavalo toma, aqui tá cravado, por isso o cavalo BD7 faz a proteção e aqui segue o desenvolvimento. H6, questiona o bispo, não tem problema, o MVL captura em F6 aqui com o cavalo com cheque e volta o bispo para proteger o peão central. Muito bem, bispo D7, os bispos saem para o jogo, né? O Guiri conquista aí a longa diagonal, dama vem para E2 e aqui o Guiri não tá nem aí, captura mesmo esse cachorro. Dama toma foi jogado, dama D5, o Guiri já propôs o empate aqui para o MVL, o MVL falou, vamos jogar mais um pouquinho, segue com o bispo E2, o Guiri falou, vamos trocar tudo. Todo mundo faz o Grand Rock, cavalo D5 segura a partida. Calma, chega de trocar peça. Cavalo vem para B6, C3 faz a proteção e aqui o bispo vai escapando. O MVL falou chega também, tudo tem um limite. Par de bispos contra bispo e cavalo, batalha de peças menores. H5, tira esse cachorro daí, o cachorro sai. D5, estoura o centro. E5, o MVL tenta manter fechado e agora muda tudo, né? Os peões eles têm a capacidade de mudar a estrutura e toda a dinâmica e o caráter da posição. A partir do momento que esse peão avança, duas coisas acontecem. Maioria de 4 contra 3 na ala do rei, maioria de 4 contra 3 na ala da dama. Muito bem. Mudou toda a dinâmica. C4 foi jogado, ativa a maioria. Cavalo vem para F5, bispo vem para C3, controla a casa central. O cavalo vem para D4 de qualquer maneira. Que é isso? Que lance é este, Anishigiri? E aqui, apesar de ser possível você jogar dessa forma, bispo de cores opostas, G6 vai solidificar, o bispo vai pegar a longa diagonal, as pretas vão lutar pelo empate. Né? Que é o que elas estão fazendo, inclusive, desde o começo da partida. A partida seguiu com torre de H em E1, pressionando o peão. O MVL não quis o peão, cara, para não dar caráter de bispo de cores opostas. O MVL falou, vai com essa oferta feia pra lá. E aqui, então, pelo menos ele ofereceu, cara, isso é muita valentia, né? Você pode jogar com um peão a mais, mas tudo bem, vai ser muito difícil ganhar agora, né? Pode jogar, ou então você permite esse cavalo dobrar os seus peões para você jogar com os bispos de mesma cor e não vou dizer que nem que o MVL tem um peão a mais, porque não tem, né? Então vamos lá, cavalo toma, peão toma, F6 foi jogado, B4, H4 ganha espaço, H3 para esse peão, a torre chega para H5, torre centraliza aqui, tentando evitar, né, a saída da torre aqui para algum lugar. De qualquer maneira, a torre F5 foi jogada porque essa captura, além de tudo, atacaria mais um monte, né? Aqui o caminho da alegria. Por isso, torre D3 foi jogada não permitindo isso. C6 tenta quebrar a estrutura de peões. Torre por H4 foi jogado. Temos as trocas de peões no centro e aqui torre G5. O MVL tem um peão a mais. No entanto, o Guiri tem uma posição bem ativa para as peças, a partida é dura ainda. Bispo D2 foi jogado, cheque, rei vem para C2, rei D7, agora o bispo fica aqui em E3, A6 protege o peão. Torre vem para a coluna C, bispo D6, e agora temos aqui a proposta de trocas. Temos trocas, torre H8 ataca o peão, e aqui bispo C5, protegendo o peão de H3 e propondo troca. Se trocar, esses peõezinhos aqui ficam muito fortes. Por isso o Guiri segue simplesmente com E4, rei D1 vai manobrando o rei para o outro lado, bispo D4 ataca o peão. Temos trocas, bora ver esse final aqui então. Um final que a gente pensa que é muito vantajoso para o MVL, porque agora tem peões dobrados, o MVL tem um peão a mais, mas o Guiri é tão rei do empate, que ele sabe que esse tipo de posição, mesmo estragada, né? O Stockfish dá como uma posição equilibrada. Muito bem, vamos ver se o Guiri vai conseguir isso aí. Aqui, vamos ver esse final, né? Os reis passam pra cá. Cara, o Guiri centraliza bem o rei. Tudo pode acontecer, hein? Tem uma pressão ali no peão de G6, mais o rei
do Guiri vai indo pra cima. Caraca, esse lance aqui, segundo máquinas, é um erro. É difícil o jogo de xadrez, né? Teria que jogar B5 aqui e depois seguir com A5. Não pode perder tempo. Não pode perder tempo aqui. Você pronto, já estragou um pouco, porque vai perder aqui o peão com cheque, os peões não progrediram. Tinha que jogar esse e depois esse. Não é fácil de achar. Então vamos ver agora, hein? Agora vai ficar difícil pro Guiri. Porque torre cheque, o rei vem para C5, mas agora é F4. A maioria ali vai ativar. Rei D5 foi jogado, a torre atacada fica em E7, deixa o rei cortado, a maioria vai subir. B5 foi jogado, H5 passei do tabuleiro primeiro. Aqui o computador não gosta desse, tinha que ser esse. Você tem que escolher um dos dois. Como é que você faz? Chupa o dedo, né? Vê a direção do vento, né? Se o vento estiver indo para a esquerda, você sobe, usa esse. Se o vento estiver indo para a direita, você sobe com esse. O MVL fez isso. O vento estava para a direita. Na hora que ele jogou, o vento virou para a esquerda e falou: putz, fiz besteira. Mas tudo bem. A partida seguiu com G por H5 e agora F5 dispara o peão. Mas eu acho que a razão disso, né, é você tentar ir com os peões que estão mais distantes do rei, né? Não é alguma coisa também muito alienígena, mas aqui eles não estão nem com tempo para calcular nem nada, né? Então vamos ver como é que seguiu aqui. H5 foi jogado, F5 dispara o peão, pelo menos o rei tá cortado, né? Então parece não fazer diferença, mas segundo máquinas faz, e a explicação não deve ser nada simples. Torre C4 foi jogado, G6 dispara o peão, B4, caraca, também não podia. A verdade é essa, ninguém sabe jogar xadrez, ninguém sabe jogar finais, né? Nem os melhores do mundo sabem jogar finais, isso tá comprovado já, né? Quando a gente vê esses caras super grande mestre jogando, você vai tirando peça, aí é aí que eles começam a errar, né? Aqui, mas é porque é coisa impossível aqui para ser humano, né? Teria que ter muito tempo para analisar, que aqui tem que jogar torre G4, único lance da posição, seguido de rei D6 e tal, é muito difícil. O natural é disparar peão. O problema é que agora G7, e por mais que se tenha torre G4 cheque, que é um excelente lance, a torre está protegida pelo peão e controlando a casa de promoção, e você dispara o peão, o problema é que F6 dá suporte para esse peão. E que mais faz? Dá liberdade para a torre poder jogar. Por isso não adianta vir com B2, porque torre E1 segura tudo. Não tem problema, aqui jogou-se a promoção para dama. Essa promoção é estilosa, né? O que você vai jogar nessa posição? Já não tem mais, as brancas estão ganhando aqui, elas vão promover, vai fazer o que vai promover. Não tem o que fazer para evitar isso. Então o que você faz? Promove para dama. Com um sorrisinho no rosto, o importante é isso, pro cara falar, caramba, o que tá acontecendo? Ele toma a dama e aí você joga um rei E6 ao toque. Então lembra dessa técnica, quando você fizer aqui, ó, sorriso no rosto, quando ele tomar, você joga esse ao toque, pro cara assustar, falar, caramba, eu caí em alguma armadilha pesada. Mas depois de simplesmente torre B8, a Nishigiri, meus amigos, abandona aqui a partida. E abandonou porque não dá mais, você vai tomar um peão, mas aqui vai promover, e esses peões aqui estão muito separados e distantes do rei, não dá para você querer ganhar, né? Então vamos, por exemplo, aqui, ó, essa situação aqui, por mais que eu tenha dois peões aqui, esses peões não estão, por exemplo, os dois aqui na sexta, na sétima. Se tivesse um aqui, pelo menos, vai, um na sexta e outro na sétima, se avançar, põe os dois na sétima, deve ganhar, né? Deve ganhar, mas não é o caso aqui. Chega. Vamos para a partida aqui. Opa, a precisão faltou. Faltou a precisão, Rafa Milk. Vamos trazer aqui, então, a precisão da partida do MVL contra o Guiri. Foi bem alta, hein? MVL tem... Cara, ele ganhou do Carlsen. Umas precisões absurdas. Tá jogando demais o acrobata, né? Tá incrível de assistir ele jogando. Na sequência temos Vidit Gujarati contra Nodirbek Abdusattorov. Meus amigos, o Abdusattorov que é aí cotado como um dos grandes nomes, não só cotado, é o top mundial, né? Que posição que ele tá do mundo? Ele tá top 10 já, né? O Gujarati é um grande jogador, né? Mas o Nodirbek é um desses que pode concorrer até mesmo campeão do mundo. Aliás, ele é campeão do mundo de partidas rápidas, né? E vamos ver então essa partida rápida aqui. Ele foi campeão, se eu não me engano, 2 ou 3 anos atrás, né? Bom, vamos lá. Peão dama foi jogado pelo Gujarati. Temos aqui C4 e E6, cavalo vem para o jogo e aqui nunca, hein? Nunca jogue a Bogoíndia. O Abdusattorov acompanha o canal Xadrez Brasil e ele presta atenção nas coisas que eu falo. Por isso ele jogou B6 aqui. G3 foi jogado, bispo A6, B3 e aqui bispo B4 com cheque. Mas aqui já não é mais a Bogoíndia, tá bom. Bispo D2 foi jogado e depois de desviar o bispo, a turma gosta de jogar. Eu não sei se é bom fazer isso, mas eu vou fazer em todas as minhas partidas. Eu acho tão estiloso. O que você fez aqui? Eu dei cheque,
Aí desloquei o bispo dele e voltei. Você fala, mas pra que você fez isso? Não sei, mas os grandes mestres fazem e eu acho isso estiloso. Parece ter uma profundidade, né? Um negócio absurdo. Então vamos lá. Bispo G2 foi jogado, D5, peão no centro. Peão toma, todo mundo faz o roque e o cavalo vem pra casa de C3. E aqui cavalo de B em D7 jogado pelo Abdussa. Torre vem para a coluna C, bispo em A3, tira essa torre daí. Torre C2, torre vem para a coluna E. Bispo em F4, sai da frente da dama. O bispo não ia ficar aqui mesmo para sempre. O Carlsen, para justificar, joga um bispo E1, né? Nessas aberturas, jogou numa dessas partes. Para justificar, né? Que tem empurrado o bispo para ele para D2 foi bom. Daqui depois ele jogou o bispo E1, né? Mas aqui bispo F4 foi jogado pelo Gujarati. Qual era o melhor lance? Só para ver aqui. Bispo E3, talvez, ou torre E1. Dama B1, cara, dama B1 é profundo, hein? Mas enfim, vamos lá. Bispo F4 foi jogado C6, torre E1. Bispo vem para B4, A3. Tira esse bispo daí. Que maledeto de lance é esse? É porque tá existindo... Ah, meus amigos, os caras são cheios de sacanagem, né? Aqui, se você joga um bispo por A3, tem um dama A1 chegando e não adianta jogar dama em E7 porque a torre pesa na coluna A. Muito bem, muita malandragem. Bispo volta para F8, B4. Bela sequência do Gujarati. Reação bonita. Bispo B7 foi jogado. Dama B1, meu. O cara achou esse lance. Que isso, meus caras são monstros do xadrez. Monstros do xadrez. A5 foi jogado. Dama B3. Peão toma, B5 foi jogado. Bispo G5, questiona o bispo. Tira esse cachorro daí. Temos trocas e o cavalo centraliza. Sai da frente do bispo. Posição difícil. Bispo D6 foi jogado. Cavalo volta. Bispo fica lá em C8. E4 tenta abrir linhas. Peão toma, cavalo toma. Bispo vem para casa de E6. Dama atacada e agora? Cavalo por F6 primeiro com cheque. Seguido de D5 atacando o bispo. Temos trocas e a torre vem agora para casa de A1. Protegida pela dama atacando essa torre aqui. Temos trocas. Torre volta para atacar a dama, dama centraliza, mais trocas. E aqui então a gente vai para esse finalzinho, né? E aparentemente equilibrado, né? A gente batendo o olho aqui, tá, parece que tá tudo bem protegidinho, todo mundo tem uma peça e tal. Segundo as máquinas, certamente equilibrado, né? E ao nosso olhar também parece ser isso. Vamos ver. Torre cheque. Dama C2 ameaçando sacanagens. Dama em E4 não permite isso. E agora a torre C3. Traz mais uma proteção aí para o cavalo, né? H5 foi jogado pelo Abdussa. H4. Torre vem para G6. Opa. Começou a ficar esquisito isso aqui. Cavalo C5 foi jogado pelo Gujarati. Belo lance, não dando tempo de nenhum apronto aqui. Trazendo mais um defensor também. Atacando a dama. E aqui então entregando o peão de B4, um mal necessário, para seguir com o lance cavalo em E4, bela sequência do Gujarati, tirou a dama de jogo, tá atacando o bispo, a partida segue com o bispo em E7 e agora só tem um lance bom na posição que é a torre C8, tem que voltar a colocar essa pressão para cima do Abdussatorov, mas é difícil achar esse lance. O lance jogado foi torre F3, ok, dama em A4, nada de trocas, quem tem um peão a menos... Tem que manter aqui a atividade, né? Tá jogando contra essa possível cravada. Dama B1 foi jogado, rei G8 sai da cravada. E aqui cavalo C3 foi jogado, ataca todo mundo. Dama em A8 foi jogado. E aqui o Gujarati, sem pensar duas vezes, com pouco tempo no relógio, falou: Oba, aqui tem peão, lá, vamos equilibrar, vou pegar peão, E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Capturou o peão e pendurou a torre. É simples assim, meus amigos. Os super grandes mestres também penduram peça. Não somos apenas nós, nem apenas o Bolinha, o Caveira e o Tripinha, os jogadores, os campeões aqui do bairro, né? Os grandes mestres também fazem isso, cara, uma pendurada federal, né? Com pouco tempo no relógio, claro, mas espera um pouquinho, né? Tinha quase 1 minuto aqui. E ele ainda pensou por 8 segundos aqui. Né? Pendurou mesmo, né? Não tem desculpa. É pendurada. E aqui, então, vamos dar uma olhada na precisão da partida. Temos aqui 98,5% de precisão. Uma partida com
41 lances não é algo fácil de se fazer. Eu já fiz precisões assim nas partidas de 6 lances 7, né? Que o adversário pendura a partida, pendura uma peça, você captura, ele abandona, em 7 lances deu lá precisão 99, 100, né? Mas aqui em 41 lances, ficar fazendo lance do Stockfish quase toda hora, não é fácil não. Abdusattorov é um monstro mesmo, né? E para finalizar, Petrasvidla contra ele, Mamediarov, o lenhador. Vamos dar uma olhada, 2 gigantes do xadrez mundial. Temos aqui uma abertura espanhola. Com A6, a defesa morfe, bispo em A4, B5 diretamente perseguindo o lenhador. Não perde tempo, cara. Eu nunca vi essa variante aqui, sinceramente. Eu acho que eu nunca vi ninguém jogar isso aqui, dos grandes mestres e tal, né? A6, B5 e cavalo A5 contra a Ruy Lopes. Não é sensacional? Já vai pra cima do bispo, sem dó. A partida, cara, eu não sei não, aqui dá vontade de fazer isso aqui, né? Dá muita vontade, deve ser ruim pra caramba, deixa eu ver, deixa eu tentar aqui. Não é ruim, hein? Não é ruim, hein? Dá vontade de fazer isso aqui, eu jogaria isso aqui tranquilo numa partida de blitz contra o Tripinha. Mas eu acho que tem seus ataques, né? Tem seus ataques aqui. Acho que dá pra jogar tranquilamente, o Stockfish dá equilibrado, ó. Aqui meu amigo. Nem sempre a capivara que mora dentro de nós fala besteira. Então vamos lá, bispo por F7 é o lance que o capivara tem vontade de fazer, mas nesse caso parece bom, né? Bom, a partida seguiu com roque. E aqui D6 foi jogado D4. Temos aqui trocas e bispo B7. C4 foi jogado tentando quebrar a estrutura. C5 ataca o cachorro. Cavalo vem para F5. Olha a confusão. G6, não sem pensar. Cavalo volta para E3, bispo G7. Olha com que velocidade que o lenhador trouxe as peças para o jogo. Cavalo C3 protege o peão central. Cavalo em E7 segue o desenvolvimento. Temos trocas em B5. E aqui, meus amigos, Svidler coleta madeira, põe no bolso, agradece. Cavalo por B5 foi jogado, um peão a mais aqui para o Svidler. Será que o lenhador vai ter compensação por isso? Segue com roque. Bispo vem para C2. E aqui, D5. Temos trocas, peão toma, cavalo toma, bispo toma. E aqui então o Svidler vai para essa ideia de jogar um cavalo C7 aqui, meio que forçando algumas trocas, né? Também seria possível jogar o lance cavalo C3 aqui, né? Mas ele prefere jogar aqui, quem tem um peão a mais quer trocar. Aqui ele meio que força as trocas, porque a dama está meio sobrecarregada. Por isso temos dama toma e torre de A em D8. Svidler segue com dama G5, lenhador. Solta a pancada aqui, desce o machado no peão aqui de B2. Bispo F4 foi jogado, dama atacada, vem para casa de A5. E aqui nós temos o lance torre de A em E1. Petrasvidler devolve material para ganhar atividade, né? Ele poderia defender esse peão? Cara, eu nem sei se dá, né? Um bispo C1 talvez aqui, deve ser um lance muito ruim, né? Vamos fazer esse lance aqui, deve ser muito ruim. E além de tudo, ainda tem cavalo por B2, não salva, né? Não tem jeito de salvar isso aqui não. São 2 ataques e nenhuma defesa, e você não pode avançar por conta disso. A não ser que jogasse um B4 mesmo, mas deve ser... até dá. Agora eu olhei aqui no computador, falou que dá pra jogar. Era o terceiro lance aqui. Porque aí você pelo menos entrega o peão e, enfim, desloca um pouquinho a dama e segue o jogo, né? Enfim, a partida seguiu com torre de A em 1 diretamente. Cavalo por B2, bispo em E3, pressiona o peão de C5 e aqui torre C8. Vejam com que maestria o Mamediarov, o lenhador, conseguiu recuperar o material, o peão que ele gambitou lá no começo da partida. E aqui já tem um perigo enorme do peão passado, que está protegido apesar de atacado e promete avançar. A partida segue com bispo B3 e agora dama B4. Dando suporte na casa de C4, com certeza. Bispo vem para D2, tira essa dama daí, a dama volta para B6, bispo E3. E agora você não pode avançar o peão. O lenhador fala, chega de balela. Cavalo aqui em D3 ataca a torre. Torre D1, dama em A6. Meus amigos, protegendo aqui o cavalo. E aqui dama D5, pesa para cima do cavalo. Torre de C em D8 faz a proteção. Dama vem para C4, temos trocas. E cavalo B2 jogado pelo Lenhas, atacando uma galerinha aí. Torre C1 faz a proteção. E aqui bispo D4 propõe mais trocas. Temos trocas, o bispo vem para B3 e a gente tem essa situação onde o Lenhas tem um peão passado, cuja casa de promoção está garantida pelo cavalo, mas está muito bem controlada, e as brancas têm um peão passado na ala da dama. Torre C8 foi jogado, vamos trocar peça, torre B1 não quero, cavalo D3 foi jogado, torre ataca o cavalo e o peão, e agora? Torre C3 no limite. Torre D2 foi jogado, a torre vem para a coluna D, dá suporte para o peão, dá liberdade para o cachorro sair daí. Torre de F em D1, pesa.
Cavalo C5, deixa o peão, não teve mais jeito. Bora pra cima daqui. Aqui nós temos o lance G3 e D3, deixa o peão protegido. Rafa, não gostei desse G3 aí não. Aqui não dava pra tomar o peão não, é que tem tema de mate na fileira do fundo, hein, meus amigos. O problema é esse, o problema todo é esse. Talvez F3, né? Enfim, mas G3, mesma ideia, não levar mate. D3 foi jogado. Rei G2, Rei G7, Torre B2 e aqui F5, Torre de D em D2. O Svidler já não tá mais sabendo o que fazer. Fez o fianqueto da torre, subiu o tamanho entupido aqui, diminuiu a pressão para cima do peão, foi defender em B3. Tá esquisito isso. A partida seguiu com Rei F6, Torre B1, não tá sabendo jogar o Svidler. O lenhador vem vindo para cima com G5, G4 rapidamente ganhando espaço. H3 tenta quebrar a estrutura, H5 não permite, o lenhador vai indo para cima. D2 dispara o peão. E aqui, meus amigos, além de tudo, o Lenhas tem 2 minutos a mais, hein? Vocês gostaram do Lenhas? É só realmente quem é muito do convívio mesmo, pessoal do Mamedyarov que chama ele de Lenhas, né? Você é do convívio pessoal do Lenhas? Não, mas eu ouvi dizer que quem chama ele de Lenhas. Então vamos lá. Torre C2 foi jogado agora aqui pelo Svidler. Cavalo em E4 faz a proteção. Rei vem para F1, torre por C2, vamos trocar. Bispo toma, cavalo vem para C3, dá suporte para a promoção do peão. Torre B6 com cheque. Não dá para o rei chegar para ajudar. Existe uma parede aqui, uma parede, o cavalo e o peão. Não tem jeito, acabou, good game. Torre cheque com o dedo na cara. Torre C6 tentando alguma coisa. Dama com cheque. Bispo toma. E aqui, tomar de torre ou de cavalo? Eu acho que os dois devem ser bons. Aqui o lenhador preferiu tomar de torre, segue capturando o peão, talvez melhor de torre então, né? Porque ainda de bônus leva esse peãozito. Mas aqui F4, e cuidado, meus amigos. Svidler, jogador perigosíssimo aqui. Pode existir alguma situação aqui. Bom, rede de mate, faltou uma peça para dar mate, né? Teria que ter um cavalo aqui, por exemplo, para ajudar a dar mate. A torre sozinha não vai... nem isso. Até esse aqui daria para jogar, né? Mas enfim, aqui para não correr... Para, enfim, ir liquidando, toma com cheque, torre, rei toma, torre, cheque, rei vem para G2, cavalo volta para o jogo, torre C8, torre, cheque com o dedo na cara, cheque de novo, cavalo em E4, né? O lenhador nitidamente está tentando dar seta aqui no Svidler e joga mais um ou dois lances aqui. Porque aqui é o seguinte, se conseguir trocar o peão, né? Se conseguir trocar o peão, rei, torre, cavalo contra rei e torre, né? Deve ser empatado, se bem jogado, apesar de que quem tem o cavalo vai tentar ganhar, pode jogar para tentar ganhar, né? Deixa eu fazer um lance errado aqui. É um empate segundo os table bases, né? Então aqui é a última oportunidade que o Svidler deu para o lenhador errar, né? Se você trocar, vai para esse final, que segundo máquinas é empatado, mas é claro que você vai tentar ganhar. Cavalo dá duplo, tempo caindo, acho que ainda teria uma boa chance aqui de ganhar, mas ia dar trabalho, né? Bem jogado dá para defender, tem que conseguir em 50 lances, né? Pela regra. Mas por isso, depois desse momento, o lenhador simplesmente joga a torre G3, meus amigos. E agora sim, nessa posição, Petr Svidler abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Sobrou esse cara aqui, ó. Esse cara vale ouro, né? E vai ganhar aqui a partida. Por isso, meus amigos, vamos ver a precisão aqui, então, para finalizar o vídeo, 95,3%. Madeira! Grande lenhador aqui para cima do Petr Svidler. E é isso, meus amigos. Essa foi um pouco da cobertura da rodada mais recente aí do Tech Mahindra Global Chess League 2024. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!